Estamos aqui na trilha do Cotovelo, em frente ao cânion Itambezinho, no Parque Nacional de Aparados da Serra, localizada em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul. E vamos conversar hoje com o escritor e roteirista Bolívar Soares, que escreveu a obra Os Cânions do Fim do Mundo. Boa tarde, Bolívar. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde, demais membros da equipe. Bolívar, nos fale um pouco sobre a história do romance Os Cânions do Fim do Mundo. Os Cânions do Fim do Mundo é uma obra literária fictícia. Trata-se de um melodrama com uma história de suspense. É um melodrama histórico e intimista. Por que histórico? Porque a história acontece em 1978. A história retorna ao passado, aos anos 40, e chega até os dias atuais. Bolívar, você falou que a obra é de suspense. Gostaria que nos falasse um pouco mais sobre os dois protagonistas da história, que é a Wanda e Olívio. A história é uma história também de suspense, porque durante o livro é desenvolvido toda uma história de suspense, começando inclusive pelo Olívio, que é um homem que mora no parque há 30 anos. Ele mora, como eu falei antes, a história começa em 1978. Mas o Olívio mora isolado há 30 anos nesse parque. Então já surge no leitor aquela dúvida: por que esse homem se isolou nesse parque? Por que esse homem não recebe a visita de ninguém? Por que ele não tem parentes, não tem familiares? E de repente chega a Wanda, uma mulher de meia idade, que é a outra protagonista, e ela chega ali naquele parque porque ela é uma mulher solteira, a mãe dela acabou morrendo, ela criou os 3 irmãos que se tornaram grandes homens, e como ela não tinha para onde ir, ela veio parar no parque, porque ela tinha um chalé no parque. Então, a Wanda e o Olívio acabam se conhecendo. O Olívio é arredio inicialmente em relação à Wanda, mas com o passar do tempo eles começam a desenvolver uma belíssima história de amizade. Este lugar realmente é lindíssimo. Eu já estive aqui em outras oportunidades e gostei muito. E vi que você trata, porque eu li o seu livro, você trata bastante da questão ambiental e ecológica. Nos fale um pouquinho sobre isso. Realmente o livro ele detalha os monumentos naturais presentes aqui no parque, como por exemplo esse cânion belíssimo que é o cânion Itambezinho. Mas o livro retrata as trilhas do Cotovelo, a trilha do Vértice. Então esses ambientes eles estão muito descritos no livro. E quando eu pensei em fazer esse livro, teria que ser um lugar como esse, né? Um lugar de belas paisagens naturais, porque era necessário, fazia parte da história, escolher um cenário bonito como esse. E o livro, então, de quebra, trata, de certa forma, da questão ecológica, que é tão importante hoje em dia a gente discutir ecologia, discutir ambientalismo. Então, através das descrições desse livro, nós conseguimos falar sobre ecologia, sobre ambientalismo. Bolívar, Os Cânions do Fim do Mundo também tem um diferencial. Ele é um romance que traz algo novo na literatura, que é a acessibilidade visual e auditiva. Nos fale um pouco sobre a ideia que tu teve de também disponibilizar o livro com acessibilidade. O livro, na verdade, ele tem um site, então as pessoas que quiserem acessar o site para conhecer melhor a história, devem acessar o seguinte site: www.oscanionsdofimdomundo.com.br. Nesse site há fotografias locais aqui dos parques, né? Do Parque da Serra Geral também, porque o livro também se passa no Parque da Serra Geral, há book trailers do livro e também através do site nós conseguimos ter o acesso
a acessibilidade, né? No caso, a acessibilidade auditiva e a acessibilidade auditiva e a acessibilidade visual. Então, tem esses QR Codes no livro e através desses QR Codes, então, as pessoas que têm deficiência visual ou deficiência auditiva conseguem ter acesso ao livro. E ele é patrocinado? Sim, é um livro patrocinado pela Lei de Incentivo Cultural, pela Lei Rouanet, e ele foi patrocinado pela Companhia de Gás de Santa Catarina, a SC Gás. Bolívar, nós caminhamos uns 2 quilômetros para chegar até aqui e agora eu vou te convidar para a gente dar mais uma caminhadinha e ir até no Parque Nacional de Aparados da Serra para a gente ver um outro cânion e conversar um pouquinho mais sobre o livro, já que lá também faz parte do cenário do livro Os Cânions do Fim do Mundo. Vamos lá? Claro, vamos lá, sim, Fabiana. Depois de quase 50 quilômetros percorridos de carro, saindo do Parque Nacional de Aparados da Serra e caminhando em uma trilha bastante dificultosa, por aproximadamente meia hora, chegamos no ponto mais alto do cânion Fortaleza. Continuando nossa entrevista, gostaria de te perguntar, Bolívar, se este cenário também faz parte da história do seu livro. Sim, esse cenário faz parte do livro, inclusive o cânion Fortaleza. Algumas passagens do livro se passam aqui justamente nesse ponto e também em outros monumentos naturais aqui do Parque da Serra Geral, como por exemplo a Pedra do Segredo, a Cachoeira do Tigre Preto. Também são localidades que são bem retratadas no livro. Bolívar, o seu livro, apesar de ser uma história fictícia, ele acontece em lugar real. E nós gostaríamos de saber onde é que a gente pode encontrar o livro para leitura. O livro ele foi distribuído gratuitamente a diversos estados da federação, como por exemplo São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo e Mato Grosso. Então as pessoas que tiverem interesse podem procurar as bibliotecas públicas desses estados, que elas terão acesso ao livro. Bolívar, você escreveu mais 2 livros antes desse. Poderia nos falar um pouquinho sobre eles? Sim, Fabiana. Um dos livros foi Segredos, em 2012, que trata de uma história de disputa por poder, um melodrama familiar. Em 2015 eu escrevi o livro Depois do Túnel, que é uma história que trata do tema Experiência Quase Morte, que é um embate entre ciência e religião, porque enquanto os espiritualistas acreditam que existe algo além da vida, os cientistas, os mais céticos, acham que a vida termina aqui. Então eles entendem a experiência quase morte como uma reação cerebral. Chegamos então ao final da nossa entrevista. Muito obrigado, Bolívar, pela sua atenção. Muito obrigado a você também. Bolívar, que é escritor, roteirista, professor do ensino fundamental até a pós-graduação. Ele também é farmacêutico bioquímico. Muito obrigado e até mais.